Então, gente, dando continuidade ao primeiro vídeo, nós falávamos sobre o vínculo, né, a importância do vínculo. Existe também uma diferença entre o vínculo psicólogo-paciente e psiquiatra e paciente. Se o paciente está fazendo o tratamento combinado, nós precisamos entender que muito provavelmente o elo paciente-psicólogo é mais forte, né, por vários motivos. O primeiro deles é o tempo. Nós passamos mais tempo com o paciente. Então, nós temos um elo mais aprimorado ali. E nós também temos como principal ferramenta de trabalho o elo terapêutico. Então, precisamos considerar isso e respeitar esse processo, né? E se nós temos um elo terapêutico mais forte com o paciente, nós também temos um nível de influência maior, né? Então, talvez as técnicas funcionem mais no setting terapêutico, né? Então, é importante considerar isso. Bom, dito isso, nós vamos puxar esse gancho para nós entrarmos um pouquinho na atuação clínica, a importância da atuação clínica. Lembrando que antes de chegar à clínica, a pessoa precisa passar por políticas públicas que influenciem ela, né? Um pensamento social que influencie ela a pedir ajuda. Isso vai da cultura mesmo da saúde emocional, né? Se um país que não tem cultura de saúde emocional, a pessoa só vai buscar o psicólogo no momento de desespero extremo, que é o que acontece em muitos casos no Brasil, né? A pessoa procura um psicólogo porque está passando por problemas. Em outras culturas talvez não seja tanto assim, né? Procura ser psicólogo para se prevenir algo, né? Ou desde o início da vida já entende-se a importância de gerir suas próprias emoções, né? Mas assim, isso vai de cada cultura, de como isso reflete em cada indivíduo, né? Mas assim, precisamos considerar que antes de chegar na clínica tem todo esse processo que eu falei lá na primeira parte do vídeo. Então, chegando em clínica, também de chegar em clínica, tem aquela seguinte pergunta dos familiares, né? Como é que eu convenço alguém a buscar ajuda se essa pessoa não quer ir para um psicólogo? A primeira coisa, se a pessoa é adulto, ela é responsabilidade dela. O que está sob seu controle é algum nível de criar intimidade com essa pessoa, né? Influenciar ela a buscar ajuda, emprestar os seus ouvidos para ela conversar, é isso que está sob seu controle. Mas assim, não é responsabilidade sua, é importante tirar um pouquinho essa responsabilidade e não se colocar nessa posição, né? Porque assim, não é realmente sua responsabilidade, é direito da pessoa fazer o que ela bem entender da vida, né? O que você pode fazer realmente é influência, é emprestar os seus ouvidos, emprestar o seu abraço, emprestar o seu ombro amigo. Isso você pode fazer com certeza e deve fazer sempre que possível, se você não estiver se prejudicando com isso, obviamente, não é? Mas assim, é isso que você pode fazer, tá? Se você não gerar intimidade, você não vai conseguir ter efetividade no pedido para essa pessoa ir procurar ajuda. Imagina se você aborda uma pessoa hoje na rua, um desconhecido, e fala, olha, ir para o psicólogo é bom, por que você não vai hoje? Essa pessoa no mínimo vai rir de você, né? Então você precisa ter algum nível de proximidade da pessoa para que ela te escute e busque ajuda, tá? Então uma coisa de cada vez, primeiro intimidade, depois o pedido, né? Então quando essa pessoa vem à terapia, muitas pessoas vêm voluntariamente, outras pessoas vêm incentivadas por familiares, tá? O que acontece em alguns casos, homens, né? Isso acontece com bastante frequência em terapia. O homem busca ajuda por assim, incentivo da esposa, assim, incentivo de amigos, né, incentivo de familiares, porque o homem tem essa maior dificuldade não só na saúde psicológica, mas na saúde física também. Normalmente ele faz os exames lá porque a empresa está cobrando ou porque os familiares estão cobrando, né? Isso é cultural. Então é basicamente isso que acontece, essas dificuldades de buscar ajuda, né? Além daquele pensamento do homem como um super-herói em muitos momentos, né? Que ele precisa dar conta das suas demandas, ele precisa carregar o mundo nas costas, né? Um pouco da cultura machista aqui aparecendo nessa procura ao psicólogo, né? Além também da vergonha de falar sobre um sentimento tão difícil com outra pessoa. Então tem tudo isso envolvido aí na dificuldade dela chegar. Por que eu estou falando isso? Porque quando a pessoa chega em terapia, o ambiente precisa ser confortável, ela precisa se sentir confortável, porque ela já venceu essas barreiras, né? Ela já venceu várias barreiras para chegar ali. Então, a primeira sessão é fundamental, o rapport, a proximidade, a ausência de julgamentos, né? Suspenda os julgamentos, isso é muito importante, inclusive não só na fala, mas no gestual, na postura, né? Isso é muito importante. Algumas posturas importantes, né? Por exemplo, se a pessoa está comunicando sua tristeza e você corta, ela está num momento de desespero, desabafando ali, você corta na metade, faz uma intervenção na metade, é como se ela estivesse colocando tudo para fora e você tapasse a boca dela, né? Então não é interessante, é importante deixar ela um pouquinho
né, colocar para fora, ressignificar aquilo, e depois você pode fazer sua intervenção se assim for necessário naquele momento, né? Mas esses são assim dados técnicos que são importantes para a primeira sessão, né? E que eu acho que são fundamentais, ter esse olhar, não é? E também nos casos em que o psicólogo é chamado na emergência, né? Então, se você já conhece o paciente, que é o que normalmente acontece, tá tudo bem, né? E fica até mais fácil, digamos assim. Você citar algumas experiências, por exemplo, sem citar nomes, né? Óbvio, por conta da ética, mas assim, algumas vezes eu já fui chamado no hospital, né? O paciente já tinha tentado suicídio, às vezes no dia anterior, né? Já tinha passado por aquela lavagem e tudo, já estava sendo acompanhado ali, o psiquiatra já tinha feito a sua avaliação, e aí se chama o psicólogo para conversar com o paciente. Se o paciente já é acompanhado, chama o psicólogo que está acompanhando o paciente, né? Então, isso é importante, identificar como foi a tentativa, né? Se ela foi muito agressiva, se ela foi através de ferimento, se ela foi através de envenenamento, se ela foi, enfim, como é que foi a tentativa de suicídio, né? Por exemplo, se a tentativa de suicídio foi através de envenenamento, é importante que você converse com a família para outras pessoas administrarem a medicação, por exemplo, da pessoa, né? Se for através da ingestão de medicamentos, né? Então é importante que outra pessoa administre isso. A conversa com o psiquiatra é importante para que vocês debatam ali o diagnóstico do paciente, porque assim vocês terão um tratamento mais apropriado. Lembrando que um fator de risco importante é o transtorno mental, né? Então, se você conhecer do transtorno, você vai conseguir agir melhor e tratar a causa, né? A ideação suicida é o emergencial, né? O que aparece de emergencial, mas é importante saber o diagnóstico, chegar ali junto com o psiquiatra, talvez num diagnóstico mais próximo, respeitando sempre, não é, a hierarquia, porque existe essa hierarquia. Não podemos, a gente precisa valorizar a nossa profissão, e com certeza ela é muito importante, mas existe essa hierarquia, não podemos nos enganar, não é? Existe a hierarquia médica que está um pouquinho acima da gente, então quando a gente vai conversar com o psiquiatra, eu estou dizendo isso para vocês não sofrerem lá na frente, né? Às vezes a gente acha, não, a minha profissão é muito importante e tal, e não é isso que acontece na prática. Se a gente age de uma forma muito autoritária ou muito mandona com alguém que está ali socialmente, culturalmente numa hierarquia acima da gente, independente de estar certo ou errado esse pensamento, mas o fato é que não funciona um diálogo mais autoritário com o psiquiatra, né? Então é importante ali se chegar, gerar intimidade, conversar, dar sua opinião, dar sua sugestão, não deixar de se impor, né? Mas se impor com sabedoria perante a profissional, né? Que tudo se encaixa. A comunicação é muito importante, aí você precisa trabalhar também, né? Se alguém aí tiver alguma crença relacionada ao próprio psiquiatra, né? Acho que o uso de medicação é errado, algo assim. Se alguma crença dessa ainda aparece, eu sei que, né, as pessoas evoluíram muito nesse sentido, os profissionais da área cada vez mais estão entendendo que a importância do trabalho do psiquiatra e vice-versa, né? O psiquiatra também está entendendo muito a importância do trabalho do psicólogo, mas se ainda existirem essas crenças, é importante cortar o mal pela raiz, né? Estudar um pouquinho mais, né? Estudar um pouquinho sobre as crenças sobre medicação, estudar um pouquinho de farmacologia para entender a importância do tratamento combinado. Se eu tenho, por exemplo, para depressão, um tratamento que tem mais eficácia quando é combinado, por que eu vou negar isso, né, para o meu paciente? A minha função, inclusive, é psicoeducar ele se ele tiver alguma resistência em relação ao psiquiatra. E se eu não psicoeducar, eu não estou oferecendo o melhor tratamento para ele. E aí é responsabilidade do psicólogo, né? Então a gente precisa vencer essas crenças aí. Muitas delas em relação à medicação estão desatualizadas, né? E aí seria um tema para um outro vídeo aqui para vocês. Mas assim, é importante porque a gente precisa prestar o melhor atendimento para a pessoa, aqui no caso de depressão, em qualquer outro caso, né? Mas oferecer o melhor tratamento para a pessoa, porque o tratamento do transtorno vai diminuir a ideação suicida. Né? Se ela tem sob controle o seu transtorno, a ideação suicida vai aparecer menos ou nem vai aparecer. Então é a responsabilidade do psicólogo passar o melhor tratamento para essa pessoa. E se ele identificar alguma resistência a usar a medicação ou algo assim, a gente precisa conhecer minimamente a função das medicações, como que fica o humor dele ao longo do tratamento quando ele muda alguma medicação, ter um contato com o psiquiatra, né? A gente sabe que o trabalho precisa ser em conjunto, né? Então quanto mais você aprimorar a sua comunicação com o psiquiatra, melhor para o paciente e melhor para o seu próprio trabalho, né? Então o que eu dizia o paciente
né, aqui fazendo um caso aqui, né, inventando um caso com algumas características muito comuns que acontecem. Não é tão comum assim, tá? As tentativas de suicídio, pelo menos, não são tão comuns na minha prática clínica. Pode ser em pessoas que têm esse nicho, né, que trabalham especificamente com tentativas de suicídio. Como o meu nicho é a ansiedade, eu trabalho mais especificamente com o transtorno do pânico, transtorno de ansiedade social, toque, etc. Então, talvez não apareça tanto para mim. Mas, como eu atendo também muitos outros transtornos, em alguns momentos isso aparece, né? As tentativas, a ideação suicida apareça. E aí, neste caso, a ideação suicida, né, quando o caso é depressivo, né, a gente é chamado no hospital, lá, né, tem a conversa com os familiares. É muito importante entender quem é a rede de apoio do paciente, né, quais são as pessoas que podem ser os pilares ali de ajuda, né, quem são as pessoas que você pode contar, passar o seu número para essas pessoas, para elas te ligarem se elas assim desejarem. Né? O que eu faço normalmente é uma sessão com autorização do paciente, precisa ter autorização para ele não se sentir traído. Né? Inclusive, além da autorização para fazer a sessão com os familiares, você tem que ter autorização do que você pode e o que você não pode falar, né? Porque lembre-se que o mais importante é a sua comunicação, a não ser que ele esteja tendo uma crise suicida, ou que ele ameace, ou que algo assim, aí ele vai fazer algo mal para ele, aí dentro do código de ética a gente pode passar isso para um familiar ou para alguém responsável. Né? Mas do contrário, prezem pela relação. Tá? É o que vocês têm de mais precioso ali, e é onde vocês podem influenciar o paciente, onde vocês podem aplicar as técnicas. E a gente sabe que a adesão ao tratamento vem da relação. Se você quebrar esse elo, não adianta. Daí você não vai conseguir. Você sempre vai pesar, não é? Eu quebro o elo ou eu mantenho esse elo, enfim, vai perceber. Alguns momentos vai ser necessário quebrar o elo, porque isso está arriscando a vida do paciente. Aí você tem que quebrar mesmo, não tem para onde fugir, né? Mas isso sempre é um peso diário, assim, é um equilíbrio diário que você vai fazendo ali para ver qual é a sua melhor decisão, né? Então, chamou os familiares, conversou com eles com a autorização do paciente, não é? Percebeu quem são as pessoas que estão, quais são as pessoas que estão disponíveis, dispostas a ajudar, quais são as pessoas que não estão emitindo julgamentos naquele momento, né? Quem são as pessoas mais próximas dele, enfim, percebeu isso, você reforça esse elo com essas pessoas, né? E aí continua o tratamento com a pessoa que tem a ideação suicida. Tá? Uma técnica que é usada agora mais tecnicamente para o momento da ideação suicida é a técnica Razões para Viver. Né? E a técnica Razões para Viver é você basicamente, você pode fazer a aplicação dessa técnica perguntando as razões para viver, tem um questionário que fala sobre isso, se vocês quiserem depois eu envio para vocês darem uma olhada como funciona, né? Mas seria uma técnica onde você separaria ali o porquê o paciente não cometeria suicídio, né? Então, ele poderia não cometer por conta da sua família, porque ele quer ver o futuro dos filhos, porque ele quer, porque a religião dele acha errado, porque ele tem medo da dor, porque ele tem medo de tentar e não conseguir, por exemplo, né? Alguns desses exemplos aí que vão aparecendo, porque ele tem planos para o futuro, enfim. Alguns exemplos que vão aparecendo nessa técnica, você pode tanto aplicar o questionário quanto ir descobrindo ao longo, que é até preferível, né? Você vai descobrindo ao longo da terapia quais são os grandes motivos dele. E normalmente aparece nas primeiras ideações. Né? Então, quando a pessoa tem alguma coisa que coloca a ideação em dúvida, né? Nossa, mas e se eu não conseguir? E se for muito doloroso? Enfim, isso já é um dado para você usar, por exemplo, durante uma crise suicida. Né? Você pode usar de forma inteligente, né? Mostrando para essa pessoa os medos que ela tem, ou o que motiva ela a continuar viva ainda, né? Mostrar isso para que ela consiga raciocinar. Lembre-se que naquele momento de desespero existe uma ausência de raciocínio, talvez. Né? Então a dor está tão grande que existe uma ausência. Quem vai trazer isso à tona é o psicólogo, né? De acordo com o conhecimento que ele tem daquele paciente. Né? Então, se ele já sabe as razões para viver do paciente, fica muito, muito mais fácil para ele trazer essas razões naquele momento. Né? Então, essa é uma técnica amplamente usada em consultório. Né? Agora, lembre-se sempre, o diagnóstico diferencial, você chegar a um diagnóstico e conseguir tratar o transtorno, ter o transtorno sob controle, é preventivo. Né? Você talvez não precise lidar com a ideação suicida. Mesmo assim, a ideação suicida não está sob seu controle. Né? E aqui uma crença que os psicólogos precisam muito trabalhar, é que a vida do paciente não está sob seu controle. Né? Você não tem a obrigação de salvar aquele paciente. Você tem a obrigação de fazer o seu melhor trabalho, de estudar sobre isso, de planejar as sessões, de dar o seu melhor na sessão. Isso está sob seu controle.
Mas salvar a vida de alguém é algo muito profundo. A pessoa tem o direito de cometer o suicídio, tem o direito de tirar a sua própria vida, né? Então, perceba, isso transcende o que você pensa, o que você acredita. Você tem que dar o direito para você se blindar, né? Porque isso pode vir a acontecer, e se isso acontecer, você vai estar mais blindado ali a essa situação, né? E como a gente lida com essas crenças tão pessoais, tão profundas, é importante se proteger neste sentido, tá? Então, nós chegamos a 15 minutos de vídeo, né? Eu só queria deixar algumas reflexões para vocês. De um caso comum, né? Então, digamos que vocês vão debater esse caso aí entre vocês, tá? Eu vou inventar aqui agora, não tem nada escrito, mas eu vou montar um caso com características comuns, né? Enfim, e para saber como é que vocês iriam intervir a curto, médio e longo prazo, tá? Então, vocês vão separar essa estratégia, curto, médio e longo prazo. Como vocês fariam um planejamento terapêutico, né, de intervenções, o que vocês fariam, né, nesses casos. Não tenho medo de errar, eu também fico à disposição aí depois para reflexões, se vocês quiserem tirar algumas dúvidas, tudo bem, eu estou à disposição. Meu Instagram é @controle da ansiedade, podem falar comigo, pegar meu contato com a Manuela também, tá? Enfim, fico à disposição de vocês. Mas imagine que um paciente depressivo, né, chegou ao consultório. Esse paciente recebeu algumas notícias, tá? Então, a primeira notícia é que ele perdeu o seu emprego. Você, ao longo da entrevista, talvez você comece a perceber que a vida profissional era a única coisa que mantinha um nível de independência nele, né? Ele gostava muito da vida que ele tinha, independente. E essa notícia de estar desempregado significa dizer que ele vai precisar voltar para a casa dos pais. Na casa dos pais, lá tem um ambiente, digamos, muito estressor, né? Então, significa alguma coisa para ele regredir, né? Ele estava muito bem, ele precisa voltar para a casa dos pais. Os pais brigam entre si, o relacionamento não é legal, os pais maltratam ele, né? Inclusive, uma das origens da depressão dele era o relacionamento com os pais. Ele trabalhou isso em terapia, saiu, conseguiu sua independência, saiu de casa, conseguiu se sentir melhor, mas agora esse boom do desemprego, ele precisa voltar para casa. Ele entrou nesse momento de desespero, né? Nesse momento de desespero. Ele traz alguns pensamentos do tipo, eu nunca vou conseguir sair dessa situação, isso nunca vai dar certo, né? Eu vou ter que vou voltar para casa, vou ficar preso naquele ambiente novamente, né? Bom, além disso, o paciente tem algumas coisas que podem que ajudam ele na vida, né? Ele tem um filho, por exemplo, que ele ama muito e que ele preza muito por esse filho, ele faz tudo por esse filho, né? Ele é religioso, extremamente religioso, né? Então segue bem à risca assim, tudo que a religião dele diz, né? Mas ele tem o diagnóstico de depressão, tá? Depressão, e algo que tá bem crônico, tá? Não é uma coisa que é branda, não. É uma coisa bastante crônica que aparece de vez em quando na vida dele. E quando ele saiu de casa, a depressão, os sintomas entraram em remissão. Mas agora ele precisa voltar. E aí todos esses pensamentos catastróficos estão aparecendo na vida dele, né? E aí, inclusive, a ideação suicida começou a aparecer. A ideação suicida alcançou um nível que ele começou a planejar como ele iria cometer o suicídio. E aí por isso que esse pensamento o preocupou a tal modo que ele buscou a ajuda de um psicólogo. E aí ele está ali sentado na primeira sessão com você, voluntariamente preocupado com esses pensamentos que estão aparecendo. Ele acha que ele não vai conseguir administrar isso. E aí eu passo a bola para vocês, para vocês entenderem o que vocês fariam nessa primeira sessão, tá? Como algo a curto prazo. A médio prazo, o que vocês fariam em relação aos sintomas depressivos que ele tem, a um plano talvez. Isso eu não falei para vocês, né? Mas é importante fazer um plano de segurança. O que você faria no momento de desespero, no momento que a ideação suicida aparece. É importante que isso esteja muito claro para o paciente, tá? Ele vai ligar para alguém, ele vai pensar sobre algo, ele vai, enfim, usar estratégias de relaxamento. O que ele vai fazer nesse momento? Aí vocês podem montar algo que possa aliviar o paciente nesse momento, para que ele reconecte de novo com a sua racionalidade, tá? E o que vocês vão fazer a longo prazo, né? O que ele precisa mudar na vida dele em geral, quais coisas que ele precisa se reconectar na vida dele, como é que ele vai lidar com esses pensamentos também que estão vindo aí, tá? Mas percebam que como é uma reflexão profunda e talvez vocês não tenham assim a prática clínica diária, né? Então é importante fazer o que vocês pensam
e aí tirarem as dúvidas com os professores, tirarem a dúvida comigo, talvez, se vocês quiserem, mas é importante estar preparado para errar, não é? Esse é o momento mesmo de errar, para vocês descobrirem qual é a melhor forma de lidar, tá? Mas é só para abrir uma discussão aí sobre o que vocês aprenderam aqui, sobre elo terapêutico, sobre plano de ação para o momento de suicídio, sobre as razões para viver, não é? Sobre a diferença, a importância do diagnóstico diferencial, enfim, para que vocês, os fatores sociais em geral também, não é? Enfim, para que vocês coloquem em prática um pouquinho do que vocês aprenderam no vídeo aqui de hoje, tá bem? Um abração e boa sorte aí para todos. Me sigam lá no Instagram, @controle da ansiedade. Quem quiser meu contato também é só pegar com Manuela aí. Um abração.